Crises e conflitos têm ocorrido há muito tempo, não só na Terra, mas também no espaço. A loucura no espaço continua. Ameaças vêm da China e da Rússia, mas o chefe da SpaceX, Elon Musk, não pode ser parado, tão facilmente. Porque as autoridades russas e chinesas estão tão insatisfeitas. Esses países ameaçam Elon Musk de destruir seus satélites, mas Elon Musk é capaz de usar contramedidas. Naves espaciais da China e da Rússia estão caindo do céu para a Terra. Como Elon Musk está envolvido? Veja nosso vídeo para saber mais. Inscreva-se no nosso canal para não perder notícias interessantes. Será que Elon Musk quer ser o mais importante do espaço? É o que dizem alguns usuários das redes sociais. Vamos descobrir o que se passa. As autoridades chinesas pediram para destruir os satélites Starlink de Elon Musk porque seus satélites são uma grande ameaça para os satélites chineses. Mas se isso começar a acontecer, Elon Musk pode usar seus mísseis. Não é verdade? Os satélites Starlink de Elon Musk deixam o governo chinês tão nervoso que estão trabalhando em planos para destruí-los. O mesmo acontece com a Rússia. A Rússia, em geral, considera Elon Musk um dos seus principais inimigos por causa da situação na Ucrânia. Afinal, como é conhecido no conflito russo-ucraniano, o bilionário escolheu o lado da Ucrânia e deu-lhes acesso total aos seus satélites Starlink. Isso faz do homem mais rico do mundo o maior alvo. Um funcionário russo chamado Dmitry Rogozin, colega de Elon no espaço, disse que medidas seriam tomadas. O bilionário americano e proprietário da SpaceX tweetou que a rede de internet via satélite Starlink está resistindo às tentativas crescentes da Rússia de bloquear as comunicações. Ele complementou sua mensagem com uma imagem com a bandeira da Ucrânia. O Twitter informou que a rede de comunicações por satélite Starlink está resistindo à agressão russa. Nos primeiros dias da guerra russo-ucraniana, o país agressor já tentou abafar o sinal dos satélites Starlink. O ataque também afetou a rede Viasat. Durante este conflito, as tentativas de hackers do Kremlin de invadir a rede não pararam. Agora, esses dispositivos são usados tanto pelos militares na linha de frente quanto pela população civil. De acordo com analistas, agora na Ucrânia existem mais de 150 mil usuários Starlink. Isso faz do país um dos maiores usuários do mundo deste sistema de comunicação mais moderno. É possível que os ataques à rede também sejam uma vingança dos agressores pessoalmente por impedir que a Ucrânia mergulhe no caos da informação. Ele é especialmente odiado pelo chefe da Roscosmos Rogozin, que já ameaçou o empresário. De acordo com informações publicadas recentemente, militares da China, bem como cientistas, expressaram preocupação com a ameaça militar representada pela constelação Starlink. Pode ser uma mera coincidência e prestatividade, mas alguém pode sugerir que Elon Musk planejava interferir no programa espacial chinês. O documento enfatiza a necessidade de a China desenvolver contramedidas para destruir satélites caso eles ameacem a segurança nacional do país. Uma combinação de métodos de destruição suaves e duros deve ser adotada para que alguns satélites Starlink percam sua funcionalidade e destruam o sistema operacional da constelação, diz a tradução do artigo publicado na revista Modern Defense Technologies of China. A pesquisa foi liderada por Ren Yuanzheng, pesquisador do Instituto de Monitoramento e Telecomunicações de Pequim, financiado pelo governo chinês. Os pesquisadores observaram que a Starlink tinha fortes laços com os militares dos Estados Unidos, com financiamento da Força Aérea dos Estados Unidos, para testar o quão bem os satélites Starlink podem se conectar a aeronaves militares criptografadas. Lembre-se que Elon Musk também compartilhou o acesso a seus satélites do exército da Ucrânia, que usam esses satélites para fins militares. A Starlink, sem dúvida, dá ao lado que a tem a vantagem do espaço e, ao contrário da infraestrutura de telecomunicações tradicional, como estações de retransmissão e cabos submarinos, os satélites da Starlink são mais difíceis de desligar. Em abril, a Rússia até tentou desativar o Starlink com um ataque eletromagnético e falhou esmagadoramente. Enquanto a China já tem métodos para desativar satélites tradicionais usando silenciadores de micro-ondas, lasers direcionados e mísseis balísticos, o documento observa que a constelação Starlink não se aplica a satélites individuais, mas a todo o sistema. A Starlink planeja construir uma constelação de 42 mil satélites, dos quais mais de 2.300 satélites ativos estão atualmente em órbita. Isso é demais para atingir cada um individualmente. A Rússia e a China têm muito medo disso. Com mais de 2.300 satélites em órbita e contando, o Starlink é geralmente considerado indestrutível porque o sistema pode manter o bom funcionamento após a perda de alguns satélites. A escala, complexidade e flexibilidade sem precedentes da Starlink forçaram os militares chineses e russos a desenvolver novas capacidades anti-satélite, de acordo com Ren e seus colegas.
Por exemplo, seria possível que satélites carregando cargas militares fossem lançados entre um lote de navios comerciais da Starlink que eles sugeriram. Portanto, os militares chineses precisam atualizar os sistemas de vigilância espacial existentes para obter imagens ultranítidas desses pequenos satélites para que os especialistas possam identificar características incomuns, disseram eles. A China afirma que já desenvolveu numerosos dispositivos a laser baseados em terra que podem fotografar satélites em órbita com resolução milimétrica, mas além de imagens ópticas e de radar, o país também deve ser capaz de interceptar sinais de cada satélite Starlink para detectar qualquer ameaça potencial. A Rússia também testou mísseis anti-satélite. A China e a Rússia mostraram sua capacidade de destruir um satélite com um foguete, mas esse método pode levar a grandes quantidades de lixo espacial e, quando confrontados com um sistema composto de muitos satélites pequenos e relativamente baratos, o custo seria muito alto. Como é que Elon Musk vai vingar-se da China pela destruição dos seus satélites? Uma questão semelhante surgiu quando a Rússia ameaçou destruir os satélites de Starlink porque Elon Musk apoiava a Ucrânia. Podemos lançar satélites mais rápido do que os russos e os chineses podem abatê-los, Elon Musk sobre as ameaças Starlink. Em uma grande entrevista à Business Insider, Elon Musk respondeu a muitas perguntas relacionadas à situação na Ucrânia, a quem ele apresentou o sistema de internet via satélite Starlink nos primeiros dias do conflito. Se você tentar desativar o Starlink, não será fácil, porque já temos mais de 2.000 satélites. Isso significa muitos mísseis anti-satélite. Espero que não tenhamos que testar isso na prática, mas acho que podemos lançar satélites mais rápido do que eles podem derrubá-los lançando mísseis anti-satélite, Musk alertou a China. Sendo o único fornecedor mundial de um foguete reutilizável de classe orbital, a SpaceX tem uma vasta experiência em missões espaciais e em órbita. O Morgan Stanley acredita que a relação simbiótica entre os foguetes da SpaceX e os satélites Starlink é o que acabará por tornar Musk um trilionário. A constelação Starlink é um sistema descentralizado. O confronto não é sobre satélites individuais, mas sobre todo o sistema. Isso requer algumas medidas de baixo custo e altamente eficazes, disseram os pesquisadores, sem entrar em detalhes sobre os métodos de ataque. De acordo com informações publicamente disponíveis, a China e a Rússia estão desenvolvendo inúmeras tecnologias anti-satélite alternativas, incluindo micro-ondas, que podem interferir nas comunicações ou queimar componentes eletrónicos. A China também acusou os Estados Unidos de colocar os astronautas em perigo, ignorando as obrigações dos tratados espaciais. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijiang, disse que a China pede que os Estados Unidos ajam com responsabilidade. Eles temem o grande número de satélites acima de suas cabeças. De acordo com o Tratado das Nações Unidas sobre o Espaço, os Estados são responsáveis por todas as atividades no espaço exterior, tanto por organismos estatais como não governamentais. Os cientistas expressaram preocupação com os riscos de colisões no espaço e pediram aos governos mundiais que compartilhassem informações sobre cerca de 30.000 satélites e outros detritos espaciais que orbitam a Terra. A China iniciou a construção da Estação Espacial em abril e deve ser concluída até o final de 2022, após 4 missões tripuladas. O bilionário da tecnologia se tornou uma figura proeminente na China com sua empresa de carros elétricos Tesla. À medida que os foguetes da SpaceX se tornam mais sofisticados, eles podem lidar com cargas úteis maiores e mais frequentes dos satélites Starlink, e os satélites Starlink recebem mais clientes em todo o mundo, devolvendo dinheiro aos programas de foguetes da SpaceX. Como você já entendeu, Elon Musk não tem problemas com mísseis, e a flexibilidade e a enorme quantidade de sistemas de satélites Starlink o tornam muito protegido. Elon Musk pode destruir as naves espaciais de seus oponentes porque ele, de fato, agora domina o campo espacial. Compartilhe sua opinião nos comentários, será muito interessante lê-lo. Lembre-se também de se inscrever no canal, ativar notificações, avaliar este vídeo e ver nossas outras edições dedicadas a tópicos semelhantes.